Queridos irmãos, queridos ouvintes, recebo a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu amado Jesus. Bom dia a todos que estão conectados conosco. Hoje é quarta-feira, 26 de março. Os relógios marcam 6 horas da manhã. Chegou o nosso momento mais que especial, nossa oração da manhã, o momento da bênção. E se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. E faça seu pedido especial de oração aqui nos comentários. Vamos orar? Bendito Rei do Universo, nesse instante nos achegamos mais uma vez à Tua presença. Quão bom e quão maravilhoso, Senhor, estarmos aqui nessa manhã para invocarmos o Teu nome, para juntos, Senhor Jesus, nos entregarmos mais uma vez a Ti, poder contemplar a Tua majestade de pertinho. É maravilhoso, Jesus. Obrigada pela fé. Ela nos concede essa honra. Honras e glórias e louvores sejam dados a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo amanhecer. Obrigada pelas Tuas misericórdias que se renovaram em nossa vida. Obrigada pelo Teu agir. Obrigada, Senhor Jesus, pelo pão, pela água. Obrigada pelas vestes. Obrigada pela oportunidade de vida. Obrigada por estarmos aqui na Tua presença. Olha, querido Jesus, com misericórdia e providências para essa família que precisa da reconciliação, que precisa do perdão. Olha para esse casal, Senhor, que está pensando em se separar. Não deixa. Faz com que haja perdão. Que o Senhor tenha misericórdia. Não deixa, Senhor Jesus, que esse lar seja destruído. E que a Tua vitória na vida desse casal, na vida dessa família seja decretada pelo nome de Jesus. Abençoe esse meu irmão, Senhor, essa minha irmã, que estão precisando perseverar na fé, que estão precisando, Senhor Jesus, insistir naquilo que Tu deseja para eles. Não os deixem regredirem, mas que pela Tua graça eles possam prosseguir, que eles possam perseverar, que eles possam continuar Te servindo, Pai. Independente das lutas, das provas, das dificuldades. Ó Santíssimo Deus, nos ajuda nesse dia. Precisamos do Teu agir glorioso em nossa vida. Precisamos que nos encha do Teu poder para podermos abençoar as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho. Olha, querido Jesus, de forma misericordiosa, para essa pessoa que está enfrentando uma enfermidade. Tu és a cura, Tu és a salvação para essa pessoa. Traz, Senhor Jesus, o refrigério para essas almas aflitas, para essas pessoas que estão se sentindo tão perdidas. Traz, Senhor, a salvação, traz a cura, traz a libertação. Socorre essas pessoas. E obrigada por tudo, querido Deus, nesse instante. Abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra e nos dar o poder para obedecê-la. A alegria de colocar essa palavra em prática pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu já estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus aqui estava no Monte das Oliveiras e ele começa então a pronunciar o seu sermão profético. E dentro desse sermão profético, Jesus então diz essas célebres palavras: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ah, queridos, essas palavras estão cheias de esperança. Porque sabe, querido, Jesus não está dizendo aqui que será salvo aquele que for mais forte, aquele que for mais habilidoso, aquele que tiver talentos mais brilhantes, aquele que for mais inteligente. Não. Jesus está dizendo que aquele que vai ser salvo vai ser aquele que vai perseverar até o fim. Ainda que seja fraquinho, mas Jesus está dizendo: persevera, não desiste, porque há vitória, porque há uma coroa de glória, porque há um paraíso para você. Sim, queridos, aquele que perseverar, esse vai vencer. Perseverar em quê, Caê? Perseverar em seguir ao Cordeiro de Deus. Perseverar na decisão que um dia nós tomamos ao lado de Cristo. É necessário perseverar. Porque, sabe, muitos tomaram suas decisões.
Muitos andaram com o Senhor, mas um dia deixaram o caminho do Senhor, foram embora. As atrações do mundo lhes atraíram e essas pessoas foram embora. Por isso a palavra de Deus diz claramente: aquele que está em pé, olhe e cuide para você não cair. Não basta, queridos, hoje estarmos nos caminhos do Senhor, se tão somente amanhã também não estivermos. É preciso nos manter nele. O mesmo que disse: vinde a mim, disse também: permanecer em mim. Muitos vão a Jesus, mas se esquecem de permanecer nele. E por isso Jesus diz: olha, se você quiser ser salvo, você precisa perseverar. Você precisa se manter na minha presença. E quando você olha no dicionário e você vê o que significa perseverança, você vê que significa persistência, de quem não desiste, insistir, pessoa que é incapaz de desistir. É isso que Deus quer fazer de seus filhinhos. Deus quer que nos tornemos pessoas que são incapazes de desistir. Nós precisamos perseverar na oração. Muitos começam até a orar e começam com fervor, sabe, assim, sem igual. Mas depois você percebe que a pessoa não está mais orando. É claro que nós temos dificuldades realmente de perseverar em muitas áreas da vida. Mas aqui nessas palavras Jesus está nos dizendo: olha, por mais que você não tenha conseguido perseverar em alguns projetos seus, por mais que você não tenha conseguido perseverar naquilo que deveria, mas se você não perseverar no reino de Deus, se você não perseverar na fé que você professa, você não pode ser salvo. Não existe salvação para os desistentes. É lindo ver que Jesus está aqui nos dizendo que há salvação na perseverança. Não deixe o caminho do Senhor por nada. Não troque a coroa de glória que Jesus tem preparada para você por nada. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Não troque o céu por nada. Antes, persevere em andar nesse caminho que vai te levar para o céu. Se tiver de perder qualquer coisa, perca. Mas não perca, querido, a sua salvação. Porque no fim de tudo, o que importa é isso. Jesus disse certa feita: que dará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa fé tem que ser inegociável. Deus tem que estar em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Ele tem que ser a nossa prioridade máxima. Muitos passam a vida inteira olhando para os talentos dos outros, para os dons dos outros, como se isso fosse fonte de salvação. Mas olha aqui algo tão simples, mas que Jesus diz que envolve salvação, sim. Porque aqueles que não perseverarem não poderão ser salvos. Quantas pessoas cantavam de uma forma tão linda, mas não perseveraram? Quantas pessoas pregaram de uma forma extraordinária, mas não perseveraram? Nossa preocupação deve ser sempre nos mantermos em Deus, perseverarmos na decisão que nós tomamos ao lado do Senhor. Só assim nós poderemos ser salvos. O inimigo conhece essa palavra que nós estamos lendo. E ele sabe que se nós perseverarmos, nós iremos ser salvos. Então, com certeza, querido, problemas virão para que a gente desista. Mas aqui está Deus dizendo para você e para mim: não desistam. Ore, clame, jejue, mas não desista. Se for preciso gritar em direção ao céu para que Deus lhe socorra, para que Deus lhe levante, para que Deus lhe fortaleça, para que Deus não deixe você cair, você grite, você esperneie, você faça o que você quiser, mas não desista. É isso que Jesus está nos dizendo nesse pequeno verso. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra preciosa, a palavra do nosso Senhor. Compartilhe, replique esperança. Você também tem a oportunidade de nos apoiar nesse ministério de pregações por meio de suas ofertas voluntárias. Sinta-se à vontade. Amanhã nos encontraremos aqui pela graça de Deus às 6 horas da manhã. E tenha um dia repleto de bênçãos.